Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso. Prepare-se para sentir a bramosidade. Olha só essa brama. Muito cremosa. Linda em câmera lenta. De trás para frente. De frente para trás. Agora mais devagar. Isso. Bramosidade. A cremosidade que só a Brahma tem. Beba com moderação. Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui falando do convite aí da Brasel na 33º Congresso da Associação aí, e vou entrevistar aqui hoje, em nome da Brasel, Abílio, diretor on-trade da Ambev, e aí pelo qual eu dou as boas-vindas. Obrigado aí, Abílio, pela presença aí desse bate-papo, e vamos conversar um pouquinho aí sobre todas essas coisas que a gente vem atravessando aí, esse novo momento, as transformações do nosso mercado, e, enfim, queria que você se apresentasse aí para todo mundo e a gente pudesse seguir em frente aí com esse bate-papo informal e tranquilo. Tá ótimo, Flávio. Primeiro, obrigado aí pela apresentação. Agradeço muito à Brasel aí pelo convite. Para mim é uma oportunidade de ouro poder falar aqui com tanta gente ligada aos bares e restaurantes, né? São os meus clientes. A minha razão de existir aqui na Ambev, do meu cargo, é para cuidar do nosso atendimento, do relacionamento com vocês. Então, para mim, é uma oportunidade de ouro aqui conseguir falar com tanta gente importante na minha vida aí ao mesmo tempo, tá? Obrigado. Vamos tentar fazer o bate-papo aqui da maneira mais clara possível e fica à vontade para perguntar o que você quiser. Bom, Abílio, a gente sabe que o Brasil conta aí no nosso setor com mais de 1 milhão de estabelecimentos aí de pequenos e médios empresários. A gente conhece bem aí a capilaridade da Ambev hoje em chegar na ponta, né, com todos esses clientes. Então a gente quer entender hoje como é que a Ambev está se preparando e está, na verdade, preparada para esse atendimento aos estabelecimentos, aos clientes dela, quais são as ferramentas que vão ser disponíveis aí para esse momento aí de recuperação da economia e etc. Legal, Flávio. Acho que é um ótimo ponto. Então eu trouxe um material aqui para dividir com vocês. E eu acho que o que eu vou passar aqui é exatamente do jeito que você colocou aí a pergunta, ou como ela está preparada e como está se preparando, porque de fato é o como a gente atende o mercado hoje e como a gente procura evoluir, porque essa evolução vai ser sempre constante. Eu acho que eu queria começar aqui dividindo com vocês o primeiro ponto, que é essa palavrinha aqui, que é a palavra mais importante aqui do nosso dia a dia, que é a palavra cliente. Tudo que a gente vai falar daqui para frente é focado em como a gente faz esse atendimento com o cliente sempre no centro, né? Então, o cliente é a nossa obsessão, a satisfação, o relacionamento com esse cliente é a nossa obsessão, e o sucesso desse cliente, atendendo o cliente dele, atendendo o consumidor, o público final, na ponta, também é o nosso sucesso. É lá que as nossas marcas vão estar. Toda vez que um bar ou um restaurante serve uma cerveja ali na ponta, bem servida, e agrada aquele consumidor final, aquela é uma experiência de marca que a gente participa. Então, esse elo, essa nossa parceria é muito, muito importante para milhões aí de brasileiros que gostam do nosso serviço e do nosso produto. Então, o cliente, os bares e restaurantes estão sempre no nosso foco. E o que eu vou falar daqui para frente é baseado em toda a experiência que a gente tem tido com eles aí ao longo do tempo. A gente sabe que esses clientes têm dores do dia a dia, né? Tocar um bar, administrar um restaurante, como vocês bem sabem melhor do que eu,
não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa trivial. A gente sabe que tem gente que faz praticamente tudo sozinho, dependendo do tamanho do estabelecimento. A gente sabe que tem bares maiores ou redes que, apesar de ter crescido e ter mais gente olhando diversas atividades, tem toda uma administração complexa entre todas essas atividades, entre todas essas pessoas. Então, tudo aquilo que a gente consegue aqui, de alguma forma, mapear nessa rotina, identificar as dores que a gente está chamando aqui, que são as necessidades, aquilo que no dia a dia poderia fazer a vida desse empreendedor, a vida do funcionário do estabelecimento um pouco melhor, a gente tenta, de alguma forma, trazer como uma solução. E dessa forma a gente melhora a nossa relação com a cadeia como um todo, e esse nosso ecossistema aí, para que vocês consigam vender cada vez mais com o nosso apoio. Então, basicamente, a gente sabe que essa rotina é uma rotina bem pesada, né? A rotina de quem toca um estabelecimento, um bar, um restaurante com atendimento ao público, é uma rotina que exige muita coisa. Desde manhã, para gerir a parte inicial ali de estoque, saber o que precisa comprar. Muitas vezes trabalha aí com produtos frescos, tem toda a administração disso no dia a dia. São diversos produtos. Toda vez que a gente entra num restaurante, a gente entra num bar, a quantidade de itens que são vendidos ali são inúmeras, as quantidades de insumos para fazer as coisas por trás daqueles itens são inúmeras também, e a gente sabe o quanto que isso dá trabalho. Ainda tem a parte da estrutura, que tem que cuidar, ainda tem a parte da logística, são vários fornecedores, cada fornecedor com uma logística própria, e aí a pessoa que cuida de tudo isso tem que se adaptar nesse turbilhão de coisa. Tem o atendimento ao público, a operação da cozinha, a operação do atendimento direto, tem o nosso atendimento, né, que de certa forma vocês precisam de alguma maneira se preparar para ter o atendimento, para esperar quem que vai vir, que horas que vai vir, o que vai fazer. Depois tem toda aquela contaiada, boleto de diversos lados de fornecedores diferentes. E é uma rotina que funciona quase 24 horas por dia, né? A gente até botou a foto ali de um ambiente mais noturno. A gente sabe que vários bares, vários restaurantes vão até altas horas e muitas vezes abrem cedo no dia seguinte. Então, tudo que a gente consegue aliviar de dor, tudo que a gente consegue estar, de certa forma, encurtando os caminhos dessas atividades, melhor. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui para frente, durante a apresentação, é como a gente está se estruturando. Porque a gente sabe que o dono do bar na ponta, aqui que está, esse sujeito que está aqui com essa cara de assustado, representando alguns momentos aí da rotina, no final é uma pessoa com diversos pontos de contato, de diversos fornecedores e de um público bem grande que ele precisa se preocupar em atender bem. Então, no dia de hoje, né, a gente sabe que tem uma vantagem com o avanço aí da tecnologia, da internet, uma coisa que já entrou na nossa vida e não vai sair mais, né, mudou a rotina de todo mundo, que de certa forma, se a gente usar esse ambiente virtual para a gente conseguir reunir um número maior de soluções, isso facilita a vida de todo mundo. É uma maneira da gente ser mais flexível, é uma maneira da gente ser mais personalizado, é uma maneira da gente estar conectado 24 horas por dia. Então, a Ambev, pensando nisso, a gente lançou uma plataforma que a maior parte do contato dos nossos clientes com a gente é através dessa plataforma pelo aplicativo do BIS. Eu trouxe até aqui na tela o QR Code para quem ainda não usou, para quem ainda não baixou, tem a oportunidade de baixar e enquanto a gente vai conversando aqui, poder dar uma olhada. Mas, basicamente, o BIS é uma plataforma onde esse relacionamento e onde todas essas dores, todas essas melhorias que a gente pode trazer no dia a dia vai acontecer. Tá? Então, o que eu trouxe aqui, que eu separei para falar para vocês? Um pouco daquilo que a gente já está fazendo. Né? Essa é uma evolução constante, a gente sempre vai aprender com os nossos clientes e os nossos clientes que vão demandar tudo que a gente vai fazer para frente, mas basicamente a gente já trouxe algumas das coisas que a gente considera importante que já estão disponíveis nesse momento e o porquê delas existirem. O que a gente está pensando por trás de tudo isso que a gente está trazendo, que no final é para ter a satisfação aí do nosso cliente na ponta. A primeira coisa que a gente queria conversar com vocês é a parte de controle de estoque, de pedido. Essa é uma das principais dores, assim, sem dúvida nenhuma, de qualquer dono de bar, de qualquer dono de restaurante. Como eu falei lá no começo, tem uma pancada de item para administrar, tem coisas com vencimento, tem categorias
extremamente diferentes e dá muito trabalho gerenciar isso no dia a dia, né? Quando a gente bate papo com alguém que tem um bar ou que tem um restaurante e a gente fala um pouquinho da rotina no dia a dia, normalmente esse tipo de coisa aparece, né? Como, putz, isso aqui me dá trabalho. Às vezes eu gasto muito tempo ali fazendo pedido, controlando meu estoque e sobra menos tempo para que eu consiga inovar para atender melhor o meu consumidor final, para que eu consiga estar mais próximo da onde faz a diferença, que é prestar um bom serviço ali de atendimento ao público. Então, a gente vê aqui uma oportunidade da gente organizar melhor a vida do nosso cliente e, principalmente, de economizar tempo. Aqui deveria ser uma rotina o mais reduzida possível, justamente para liberar esse tempo para pensar em como atender melhor o público, que é onde está, sem dúvida nenhuma, o talento aí de tanta gente que a gente atende. Nessa parte, o que a gente fez? Então, olhando primeiro os produtos Ambev, a gente tem um histórico de todos os clientes. A gente sabe mais ou menos como aqueles pedidos se comportam ao longo do tempo, quais são os itens que aqueles bares consomem, que aquele restaurante em particular consome, e a gente tem esse dado individual de cada um, sabe a frequência do pedido. E ao longo do tempo a gente foi estudando isso para que a gente consiga, e hoje a gente está conseguindo, oferecer o que a gente chama de pedido sugerido. Então esse pedido sugerido, ele basicamente serve para que esse empreendedor, a hora que ele entrar lá no aplicativo, ele com um toque, ou com pouquíssimos toques, ele consiga resolver toda a parte de compra dele com a Ambev em questão de 1 minuto, de segundos, né? Então, quanto mais a gente vai evoluindo nessa ferramenta, mais fácil fica esse controle, essa dor do nosso cliente no dia a dia, tá? Obviamente, aqui, o cliente pode editar, né? Não quer dizer que sempre ele vai comprar exatamente aquilo que está sugerido para ele, mas imagina vocês entrando numa plataforma online agora e tendo que procurar cada um dos produtos, e às vezes tem bar que compra 25, 30, 50 itens diferentes da Ambev, e tendo que perder o tempo para selecionar cada um desses produtos e tudo mais. No modelo antigo, né, o modelo que ainda é vigente aí para diversos outros fornecedores, é um vendedor que vai te atender, você vai ter que lembrar, anotar, ter o controle de estoque, falar cada um desses itens, e depois um vendedor vai ter que colocar cada um desses itens e conferir. Imagina o tanto de tempo que a gente gasta nesse processo. Então a gente está trazendo aqui uma solução para que isso seja fácil. Entra, edita a sua maneira e com poucos cliques aqui o problema está resolvido, pode ir para o carrinho, pode agendar a entrega e depois é só esperar a logística funcionar. O outro ponto que também é muito importante, que tem muito a ver com esse ponto que eu estava falando, são as sugestões. Aquilo que a gente considera que era importante aquele bar ou restaurante começar a trabalhar, que a gente chama aqui de aproveite e compre junto, está na telinha da direita. Toda vez que eu visito algum dono de estabelecimento, normalmente a conversa vai um pouco para esse lado, né? Porque espertamente ali a turma me pergunta, fala, pô, mas o que a Ambev tem de novidade? O que está vendendo mais? O que eu poderia adicionar no meu cardápio para eu também poder vender mais? Então, basicamente, aqui o que a gente faz? A gente oferece aquilo que a gente sabe que está dando certo. Então, para pontos de venda, para bares, restaurantes semelhantes, que já estão com aquele item nas compras e estão performando bem, estão crescendo o volume, e a gente faz uma sugestão, fala, esses itens a gente sabe que estão funcionando. Então, no seu bar que ainda não comprou, você poderia ter também. Né? Então, basicamente, aquilo é uma sugestão automática para que 100% do tempo o dono do estabelecimento ali consiga saber o que pode estar quente, o que pode estar de novidade que vai ajudar ele a vender mais, tá? Então, com essas duas ferramentas, a nossa ideia é sempre ter menos tempo gasto, otimizar a rotina, e além de otimizar a rotina, a gente evoluir nessa rotina, para que as coisas que são funcionais, que possam trazer mais sucesso para o dono do bar e do restaurante, consigam também ali aparecer no dia a dia de uma maneira fácil e rápida, tá? Esse é o primeiro ponto, uma das dores que a gente mapeou e a gente implementou essa ferramenta para ajudar. Um segundo ponto que está, de certa forma, ligado a isso, são os desafios, né? A gente gosta de chamar de desafio, mas basicamente é uma ferramenta para que a gente consiga oferecer coisas de uma maneira diferente. No passado, por exemplo, quando a gente tinha um vendedor que ia comunicar um lançamento para um dono de bar,
né? Então, basicamente, aquele vendedor ia vir com diversas informações ali na cabeça, anotadas e tal, e ali explicar o porquê que aquele novo produto era bom para aquele dono de bar. Não necessariamente aquele dono do restaurante, do bar, estava interessado naquilo, mas ia haver aquela boa e velha negociação ali, e ele ia contar sobre aquilo, e eu não sei o que ia sair dessa conversa. Às vezes ele ia convencer, ia comprar, às vezes não, e assim ia. Sem muita informação, meio que informal, e no final a roda girava dessa maneira. Nessa ferramenta de desafios, o que a gente trouxe? Né? Uma maneira da gente chamar a atenção para esse empreendedor, para esse empresário, daquilo que a gente acha que é importante, chamar essa atenção de uma maneira diferente, dando mais informações e dando mais benefício para aquela compra. Então aqui tem diversas coisas diferentes que a gente está fazendo, mas dos exemplos aqui que a gente pode citar, por exemplo, a Budweiser 600 ml retornável, que a gente está expandindo aí para todo o Brasil, a gente contou dessa novidade aí para os nossos clientes de uma maneira diferente. A gente tinha um desafio, esse desafio era de comprar 3 caixas, caso o dono ali do estabelecimento aceitasse comprar essas 3 caixas, ele ganhava 3 de graça nos 3 próximos meses. Então, uma caixa de graça em cada mês, e ainda ganhava alguns pontos a mais no BIS, que depois lá para frente eu falo sobre a questão dos pontos, mas que basicamente dão algumas vantagens para ele na hora de fazer as compras. Dessa maneira a gente também consegue trazer mais informação. Então a gente tem, por exemplo, um canal no YouTube que a gente linka a esse desafio e vocês conseguem ficar sabendo de tudo de uma maneira muito mais aprofundada, né, do que a gente talvez só falando ali no Gogó, no vendedor fazia antes. Então isso está trazendo muita coisa nova para facilitar um pouco essa rotina e para fazer com que o ponto de venda no final, o nosso cliente, tenha mais benefício quando ele tiver que gastar o tempo dele dando atenção para uma nova coisa. Outra coisa interessante que a gente fez, né? A gente teve uma campanha com a Brahma Duplo Malte, ao invés do vendedor vir explicar sobre o produto, explicar sobre a campanha, a gente colocou o Denilson, que é um cara alegre, que todo mundo gosta, todo mundo tem boas recordações aí de tudo que ele fez pela nossa seleção brasileira, e ele veio e contou todas as novidades. Essa promoção da Brahma Duplo Malte dava diversos prêmios. Então, por exemplo, para os clientes que aceitaram esse desafio, a gente teve mais de 1.000 pontos de venda no Brasil que foram premiados com materiais diversos, e muitas vezes materiais aí que ajudam na rotina do bar, né? Então, trouxe um exemplo aqui. Desses 1.000, separa um exemplo e conta o que aconteceu. Esse bar Quadra Azul, que fica lá em Uberlândia, Minas Gerais. Então, ele ganhou uma TV Full HD lá, 60 polegadas. Provavelmente, se ele é um bar ali que tem uma quadra, deve ser um público que gosta de futebol. Agora vai ter uma TV nova, bacana ali para passar os jogos e atrair mais fluxo para ele. Tá? Então, uma maneira diferente de fazer aquilo que no mundo aqui, entre fornecedor e cliente, sempre foi feito. Mas agora a gente traz mais vantagens para o cliente e também a maneira, de certa forma, mais divertida. Tem um outro ponto da rotina aqui que a gente também tem quebrado muito a cabeça em como ajudar os nossos clientes, que é a parte das compras. A gente sabe que as compras são feitas muitas vezes de diversos fornecedores, né? São muitos itens, aí tem um pouco da pesquisa de preço, tem uma logística que às vezes é extremamente complexa, porque é receber de vários fornecedores ou ir até vários estabelecimentos para comprar. O modo de pagamento também pode ser complexo, porque daí viram várias contas diferentes para pagar, com prazos diferentes, e às vezes complica um pouco da gestão do dia a dia, da gestão do tempo e até da gestão financeira desses nossos clientes. Então, a Ambev, usando também essa plataforma digital, o que a gente está trazendo para os clientes é como que ele pode comprar de diversos fornecedores, parceiros nossos, no mesmo lugar que ele já faz a compra de cerveja. Então, basicamente, a ideia aqui é que aonde ele já vai fazer a compra de cerveja, ele consiga consultar todos aqueles outros itens que ele já precisaria para o bar dele, para o restaurante, e no final, essa entrega vai ser uma entrega única, com o mesmo modo de pagamento que já acontece para a Ambev. Então, é uma gestão simplificada e, ao mesmo tempo, um pagamento simplificado, e com essa ideia também, um pouco daquilo que eu estava falando no começo aqui do bate-papo. A gente pode economizar bastante tempo dessa turma que já é atribulada, que já tem muita coisa para fazer, e pode simplificar bastante a rotina aí da turma para que consiga focar no público final. Tá? Então, tem diversas categorias. Quem já usou, esse é um portfólio que a gente está expandindo quase que diariamente para todo o Brasil, para os nossos pontos de venda. Uma outra dor também
que a gente mapeou e que, através da plataforma BIS, a gente está evoluindo, é a nossa entrega, né? Muitas vezes a entrega não é exatamente aquilo que o cliente precisa. Às vezes a janela da entrega num dia que não é o melhor possível para ele, mas é o dia que está disponível, então é uma visão mais da indústria do que a visão focada no cliente. E essa janela muitas vezes conflita com a de diversos outros fornecedores, e aí tem um problema grande, porque tem toda uma logística, uma dedicação particular ali só para receber produtos. Né? Então, também na nossa ferramenta, o que a gente trouxe é o agendamento dos pedidos. Né? A nossa ideia aqui é que o cliente tenha uma janela de pedido que é oferecida e ele vai poder sempre escolher aquilo que é melhor para ele. Né? O máximo da flexibilidade que a gente consegue dar aqui em diversas regiões, para que ele consiga também receber e falar, pô, no dia 5 não era o melhor para mim, eu vou receber no dia 9, no dia 9 fica mais fácil, ele agenda e ele conta depois com essa entrega da melhor maneira possível, que também é um modelo diferente aí do que é o tradicional da indústria, né, de maneira geral. Então tem evoluído bastante, também temos feedbacks aqui muito bons dos nossos clientes falando como essa parte ajuda eles na gestão do dia a dia. O outro ponto que a gente selecionou aqui para trazer, como uma das dores que a gente mapeou e tem evoluído cada vez mais no atendimento, é a parte da solução financeira. Né? Como a gente pode auxiliar esse empresário a fazer a gestão do dia a dia, sendo que a gente sabe que o fluxo financeiro aí é bastante nervoso. Né? Tem a maquininha do cartão, tem a conta para onde vai esse dinheiro, tem um fornecedor para pagar, tem os boletos para agendar e tudo mais. A Ambev criou a Donos, né? A Donos basicamente é o nosso braço financeiro, é uma conta digital que é aberta de uma maneira muito fácil, sem nenhuma burocracia. Nessa conta, nos 3 primeiros meses, esses clientes têm 5% de cashback na compra Ambev, então tudo aquilo que ele compra da Ambev, ele recebe 5% de volta, né? Limitado a R$200 por mês, então basicamente é um benefício ali por ele estar pagando via conta Donos. A parte de crédito, é uma parte de créditos complicada, são clientes que já têm um relacionamento com a gente, muitas vezes de longa data, e facilita para que a gente faça a abertura de crédito. E também tem as maquininhas, que hoje a gente sabe que boa parte, se não a maioria dos estabelecimentos do Brasil já trabalham com uma ou mais maquininhas, porque o cliente cada vez mais concentra as compras aí de maneira eletrônica, principalmente usando o cartão de crédito. Tá? E essa maquininha também a gente tem várias condições exclusivas. Então, a ideia aqui é ter mais um braço para que muitas vezes o cliente consiga resolver 100% do problema dele com a gente. A gente sabe que a parte financeira quase que sempre também é uma dor bem relevante desses clientes. Então, esse nosso braço financeiro da Donos, aqui tem o QR Code que a gente colocou na tela para quem estiver interessado também poder acessar. Um outro ponto que também é super comum, e a gente batendo papo com os nossos clientes, surge muita, poxa, como é que vocês da Ambev conseguem me ajudar para que eu consiga alavancar mais vendas, para que eu consiga atrair o público? Hoje o mundo está mais complexo, essa nova geração basicamente se informa através das redes sociais, 100% do tempo ali entre uma rede e outra, se informando, tomando decisão, falando com os amigos. A velocidade é grande e a gente precisa acompanhar, né, para a gente saber atender e servir esse público aí. Então, a gente criou uma ferramenta, a gente chama aqui de Digital Trade na Ambev, que é como a gente faz essa comunicação de maneira digital, para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes e impulsionar os nossos clientes. Então, por exemplo, quando você faz um post no Instagram, basicamente quem está vendo aquele post, quem está vendo aquele recado que você deu, aquela arte que você publicou, são os seus seguidores. A gente pode fazer isso ser impulsionado, a gente pode fazer isso ser impulsionado numa região. Então, a Ambev ajuda os estabelecimentos aqui a comunicar com mais gente, né? Então, basicamente, a gente ajuda a fazer a arte, a comunicar de uma maneira legal, vinculada às nossas marcas, que também é super legal para pegar uma carona nas informações, na marca, o que a gente pode fazer. E a gente impulsiona para que o público que vai atingir seja o público correto e um público muito maior do que seria tradicionalmente com um post comum no Instagram, por exemplo. Isso aqui é muito legal, porque a gente tem vários cases de sucesso, vários exemplos que a gente pode dar. A gente trouxe aqui uma campanha do hambúrguer que a gente fez em Brasília, aqui, por exemplo. Tem esse cliente aqui, o cliente Páprica Burger,
e a gente fechou com eles lá e fez 8 posts ali impulsionados para eles. Olha o tamanho do resultado que uma divulgação como essa pode trazer. A gente está medindo aqui a nossa venda, mas obviamente essa venda, a venda dele na ponta de diversos outros itens, pode ter aumentado ainda mais do que o que a gente está mostrando aqui. Então, era um estabelecimento que vendia na casa aí de 18 unidades de Budweiser na semana anterior. Ele foi para 549 quando ele fez a ação, né? Por quê? Porque ele atingiu o público correto, pegou uma carona super legal com um tema do momento, né? Com uma marca bacana que encaixa com aquele tema. Então, com o auxílio do nosso time, com o auxílio da ferramenta, ele foi lá atingir um público grande. Esse público bombou, né? Aumentou as vendas dele naquele momento e provavelmente depois fica um residual grande, porque a pessoa foi lá, experimentou, gostou, vai chamar um amigo, vai trazer mais. Então, aquele impulso de vendas e de público, a gente sabe que normalmente traz um residual grande para ficar por muito, muito tempo, e que os restaurantes, os bares sempre estão preocupados com isso, né? Como é que eu expando o público, como é que eu fidelizo a turma. Então, essa é uma das soluções que a gente tem trazido. A outra solução que é bacana, que é meio que liga tudo que eu estou falando aqui dessa plataforma e deixa de uma maneira intuitiva, de certa forma, para usar, é o programa de pontos. A cada real gasto aqui na plataforma, para tudo aqui que eu falei, ele se converte em um ponto. E esse ponto que o cliente vai acumulando na plataforma, ele vai sendo usado para resgatar produtos Ambev. Então, basicamente vira um resgate de produto, que ajuda ele, né? Então, o produto chega de graça para ele poder vender e fazer um dinheiro, né? E a troca de pontos por materiais, que também ajuda o nosso cliente a poder vender mais, né? Então, a troca de pontos por material a gente está expandindo. Começamos no Rio de Janeiro e está expandindo ao longo do tempo para todo o Brasil, mas também que vai ajudar a ter um jogo de mesa, a ter um cálice para uma execução bacana de Stella, por exemplo, e ao longo do tempo vai ajudar aí todos os clientes que já participam da nossa plataforma BIS, de certa forma, a ter um investimento a mais no bar, tá? Então, isso tem sido muito legal. Os clientes que usam a ferramenta têm resgatado bastante na pontuação aí ao longo do tempo. Mas tudo isso, turma, não substitui um pouco daquilo que a gente sempre fez, né? Eu acho que um pouco da mensagem que eu queria deixar nessa apresentação é que a gente tem a evolução que a gente precisa usar através de tudo que é virtual, porque basicamente isso traz uma nova jornada para a gente, traz inúmeras possibilidades, traz personalização, traz contato 24 horas por dia. Mas se eu tenho o nosso atendimento do campo, do time, no lugar onde as coisas acontecem, que é o estabelecimento de vocês, que nunca vai deixar de existir. Então, que a gente continua fazendo. O que está ajudando toda essa jornada para a gente é que esse time consiga também ter mais tempo para ajudar vocês a venderem mais. Então, para fazer uma execução de marca mais bacana, para ter um atendimento que resolva mais problemas, se tiver algum item que precisa de solução, para que a gente tenha mais tempo pensando em como atrair público, pensando como inovar, pensando em ser muito mais um agente de relacionamento e que desenvolva negócio do que simplesmente um vendedor, que era o modelo antigo do passado, tá? Então, toda essa plataforma ajuda a fazer as coisas de uma maneira melhor, otimiza o tempo, não só do nosso cliente, como do nosso time, que vira um grande prestador de serviço para o nosso cliente na ponta. E é sempre para a gente também um prazer, né? Quando a gente vai na rota, quando a gente vai nas visitas, encontra o nosso cliente, bate papo, arruma uma solução e sai todo mundo satisfeito, sai feliz, é o dia que a gente volta para casa feliz também. Isso, então, nunca vai deixar de existir, né? A gente, como um prestador, para que a gente tenha o melhor nível de serviço, esse vai continuar sendo para sempre, é a nossa razão de existir, e impulsionar o sucesso dos nossos clientes como uma obsessão. O sucesso dos nossos clientes na ponta é o nosso sucesso também. Basicamente, de informação, tudo que eu trouxe aqui de novidade, como a gente está mudando esse atendimento Ambev nessa nova era aí digital, que ajuda talvez diretamente vocês a ter um atendimento melhor e ajuda talvez também a inspirar para que vocês consigam cada vez mais inovar na ponta e atender o nosso consumidor ali final, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Deixar a turma satisfeita, tomando aquela cerveja gostosa, gelada, dentro de um bar, dentro de um restaurante e voltando feliz para casa, tá? Então, sempre o nosso aqui, cliente no centro. Agradeço muito aqui e vamos para o bate-papo aqui com o Flávio.
Muito bacana aí, Abílio, conhecer um pouco aí das iniciativas que vocês estão desenvolvendo internamente. É, é engraçado que como aquele clichê ele faz sentido nos nossos mundos de hoje, né? Que nas crises que a gente faz as reflexões, vem as oportunidades e as principais transformações, né? E eu vejo, eu olhando aí todas essas iniciativas digitais de vocês, eu fico me perguntando, falo, caramba, um ano atrás a gente gastava uma fortuna, se a gente tem, são 19 bares hoje do grupo, né? E se eu contabilizasse o que a gente gastava de impressão de cardápio a cada 3 meses, 6 meses, com a quantidade gigantesca, os nossos bares são muito grandes, e hoje, né, porque cada entrada de item, mudança de prato, etc., a gente tinha um custo gigantesco, né? E hoje é simplesmente o cardápio digital, que foi desenvolvido também através de uma iniciativa junto com vocês, que traz uma eficiência gigantesca, né? A gente quer mudar um item, a gente entra ali online, faz a mudança praticamente instantânea, né? A gente não tem mais aquele cardápio físico que passava de mão em mão, ficava ali numa prateleira qualquer, acumulando com sujeira, com outras coisas, enfim. Mas de fato são coisas assim reais, né, que vieram aí para mudar um pouco do nosso comportamento do dia a dia, trazendo eficiência, inteligência, economia de investimentos e tal. Então, assim, muito bacana estar acompanhando todas essas mudanças que vocês estão fazendo. A gente fazendo um paralelo nosso, a gente também está buscando todas essas iniciativas para tornar os nossos processos mais eficientes. Vamos aderir aí a todas essas novas ideias e muito bacana. Parabéns aí, Abílio, muito legal mesmo. Legal, Flávio. É impressionante mesmo. Você deu um exemplo campeão, né? A gente, às vezes, é forçado a fazer alguma coisa. No caso da pandemia, a gente foi forçado a fazer várias. Mas, naquele momento, a gente aprende, né? E a hora que a gente aprende, a gente evolui. E alguma daquelas coisas ali, mesmo que tenha sido por causa de um momento duro, acaba que vão ajudar a gente para frente e a gente evolui. Então, legal, bacana o exemplo que você trouxe. Abílio, vou te fazer uma pergunta que a gente até vai um pouco, né, no sentido de vocês, né? As ideias são muito boas, né? A gente está sempre olhando à frente como desenvolver essas ideias, como implementar, executar, etc. E a gente recentemente comprou e vem aprimorando um sistema que a gente faz os pedidos, né, de itens para todos os nossos fornecedores de determinadas coisas que são meio que commodities no nosso setor, né, carne, enfim, coisas desse tipo. E a gente, enfim, carne, frango, comidas e tal, a gente manda para. E aí a gente tem hoje um sistema que a gente consegue colocar todos os nossos fornecedores, faz um único disparo, né, para eles na data certa e tal, para a gente receber as cotações e de forma mais eficiente a gente poder comparar preço, qualidade e tomar as nossas decisões, né? Por outro lado, o que parece ser muito boa ideia, na prática a gente vê que não é tão fácil executar isso, porque assim, tem fornecedores que têm dificuldade de receber um e-mail, de responder e de cumprir o prazo, etc. Então, o que eu estou fazendo esse paralelo aí com vocês também para entender assim, qual a expectativa de vocês hoje na implementação de todas essas ideias e que são, de uma certa forma, inovadoras, né, que vieram para facilitar os nossos trabalhos do dia a dia. Então, como é que vocês veem aí a adesão dos clientes de vocês nessas novas ideias, junto a nessa nova plataforma, os processos? Legal, Flávio. Olha, a gente se surpreendeu positivamente, para ser super sincero. Eu acho que o negócio da tecnologia, que há um tempo atrás a gente talvez tivesse alguma dúvida, né? Pô, as pessoas vão adotar alguma coisa que seja nova, totalmente nova, que exija algum aprendizado, que exija uma nova maneira de fazer as coisas, ou as pessoas vão, de certa forma, rejeitar, né? Falar, putz, eu já tenho tanto trabalho, eu já faço tanta coisa, né? Não me vem com uma história nova aí, porque talvez seja mais um problema para mim no dia a dia. Só que a gente vê no final, quando você traz alguma coisa que realmente
agrega valor ali para o tempo das pessoas, para a rotina das pessoas, aquilo passa a ser um benefício, né? E aí, do benefício para que aquilo vire uma constância, para que vire uma rotina, é um caminho quase que natural, né? Então, é basicamente isso que a gente tem visto com a adoção da plataforma. Alguns clientes, obviamente, no começo tiveram alguma restrição ou outra de experimentar, mas a gente também nunca forçou. O modelo tradicional da nossa visita e o nosso vendedor poder colocar o pedido, por exemplo, que é o item mais básico aqui que eu falei, continua acontecendo, se for preciso, não tem problema nenhum. Mas a adoção disso, conforme o tempo, por ser mais fácil, por resolver algum problema do cliente, se tornou um negócio natural, se tornou um negócio que a gente chama de orgânico, né? Ele vai acontecendo, ele vai crescendo meio que naturalmente. E eu acho que o paralelo é muito igual a gente, né? A gente foi aprendendo hoje, se a gente falar assim, putz, eu vou acordar, vou ficar um dia inteiro sem usar tecnologia. É difícil, né? Acho que até de férias, talvez se a gente falar isso, vai ser difícil, porque alguma coisa ao longo do nosso dia ali vai ser facilitada pelo uso da tecnologia. Lógico, sempre da maneira correta, da maneira saudável, sem a gente ficar ali 100% do tempo sendo bombardeado de informação, né? Que é o problema da sociedade moderna. Mas a tecnologia trouxe muita coisa que facilita, economiza tempo. Então, quando a gente fala do pedido, que é o que você estava falando, se você tem um histórico, o pedido está pronto e muito bem ajustado para aquilo que você precisa, cara, diminui 60% do tempo que a pessoa vai gastar. Por que isso poderia ser ruim, né? Eu gostaria de economizar 60% de alguma coisa que eu faço no meu dia a dia? Claro, principalmente se é uma coisa que eu faço sempre, que eu faço uma vez por semana, e que isso me toma tempo e de certa forma, causa uma dor ali de ter que ficar gerenciando um monte de coisa. Então, obviamente, assim, tudo que a gente for conseguindo achar de solução para fazer com que essa rotina seja otimizada, a gente vai oferecer, né? Fica a cargo do nosso cliente falar, pô, gostei, não gostei, né? O gostar é utilizar. Não gostou, não vai utilizar. Aí é a minha tarefa aqui, achar, pô, se eu estou oferecendo alguma coisa que ele não está utilizando, ou eu estou oferecendo a coisa errada, ou estou oferecendo da maneira errada. Se eu estou oferecendo alguma coisa que ele está utilizando, que está melhorando, que o feedback está positivo, eu preciso investir para continuar evoluindo. Porque uma coisa a gente tem certeza absoluta, o mundo vai continuar evoluindo. Daqui a pouco, alguma nova coisa pode surgir que a gente precisa oferecer para a turma de novo. Bacana, bacana. Bom, quando você estava apresentando aí, eu já estava aqui fazendo o download aqui do aplicativo, já testando. Também já estava de olho aqui essas ações aí em conjunto com vocês para botar mais uma televisão lá no Boa Praça, porque o Flamengo aqui vai de vento e popa e cada jogo é uma bagunça nova. Mas muito bacana aí, principalmente ver, a gente sabe quais são todos esses desafios aí que o nosso setor vem atravessando, e ver aí que vocês estão pensando fora da caixa, trazendo aí novidades para facilitar o nosso trabalho do dia a dia e tornar todos esses processos mais eficientes. Muito bacana, Abílio. Legal. Bom, Abílio, aí para a gente finalizar, eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão enxergando a gente sabe que a nossa indústria foi altamente impactada, né, por essa pandemia. Infelizmente, diversos aí empreendedores tiveram que ficar pelo caminho, né? Então, assim, seria legal também você falar um pouquinho como é que vocês estão cuidando aí desses clientes, como é que vocês estão vendo esse processo de retomada aí do nosso setor, que tipo de parceria e enfim, de facilidades que vocês estão hoje podendo oferecer para os clientes e tal, como é que vocês estão, de fato, enxergando essa volta aí do nosso setor para o novo normal, né? Ótimo ponto, Flávio. A gente sabe, assim, acho que a pandemia exigiu, primeiro, muita resiliência, né? A gente sabe o quanto foi difícil. Eu que trabalho aqui com atendimento direto aí aos bares, aos restaurantes, a gente sabe o quanto foi difícil. E está sendo ainda, né? Porque ainda não passou. Lógico que tem uma perspectiva muito bacana de melhora para frente. A gente está extremamente otimista com o avanço aí da vacinação. Mas a gente sabe que todo mundo aí foi testado, que teve que ter muita resiliência e teve que ter, acima de tudo, muita capacidade de adaptação, né? Do nosso lado aqui da Ambev, a gente, desde o começo, se preocupou primeiro com a parte da saúde. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem milhares de funcionários, a gente tem milhares de pessoas que dependem
e são impactadas diretamente pelo nosso atendimento, né? Vocês são um belo exemplo disso. E a gente tem toda uma sociedade que está ao nosso redor, que também a gente tinha que olhar e falar, pô, também preciso ajudar, né? Faz parte nesse momento aqui todo mundo, de certa forma, se ajudar. Não tem o dono ou o não dono do problema. Nesse momento todo mundo vira dono para a gente conseguir sair do problema. Eu acho assim, desde o começo, uma grande ação assim, que deu muito trabalho, mas que eu tenho muito orgulho, foi a nossa adaptação, para que a gente não parasse de atender. A gente sabe que se a gente parasse de atender um bar, um restaurante, mesmo até no período que ele ficou fechado, né, aquilo é toda uma cadeia, são diversas famílias que dependem daqueles insumos ali para continuar trabalhando, para fazer o delivery, como foi o caso aí de tantos estabelecimentos que só sobreviveram porque conseguiram se adaptar ali nos momentos de lockdown, e que a gente, de alguma forma, tinha que fazer da maneira mais responsável possível, preservando toda a saúde dos nossos funcionários e dos clientes, mas continuar operando. Isso exigiu uma adaptação grande para fazer. A gente também olhou como a gente poderia ajudar, né? A gente sabe que impactou financeiramente, né, o setor, não tem como negar, né? Diversos, como você mesmo falou, não conseguiram, né, passar pela crise, quebraram, né? A gente reza para que um dia consigam voltar, para que as pessoas consigam restabelecer o capital e tal, mas muitos estabelecimentos fecharam, aí são empregos e tudo mais, né? Então a gente fez algumas ações que eram específicas para o setor, né? A gente fez com a Boêmia e com a Stella as ações de voucher, para que o consumidor pudesse comprar com o desconto que a gente financiou o desconto, e já comprava um voucher para ser usado naquele estabelecimento no momento da abertura, e aquele dinheiro, né, arrecadado no voucher, para que ele já fosse para o dono do bar, para o dono do restaurante, naquele momento zero, que era onde ele estava mais precisando de capital, porque ele estava literalmente parado, né? Com a ação da Stella, por exemplo, a gente injetou mais de 19 milhões com essa ação, né, para fazer com que os estabelecimentos tivessem, de alguma forma, um fôlego para passar. E teve a parte da sociedade, que eu, particularmente como funcionário, me orgulho muito do que a companhia fez, né, de produção de álcool em gel, naquele momento onde ninguém achava álcool em gel, porque literalmente se esgotou em todas as prateleiras de mercado, de farmácia. A gente parou uma linha nossa e deu um jeito de fabricar álcool em gel onde saía refrigerante antes. Foi muito legal. Construção de um hospital do zero, construção de fábrica, a fábrica de oxigênio, que a gente parou uma fábrica para produzir oxigênio no pico da crise que a gente teve no Brasil do fornecimento de oxigênio. Então, a Ambev, ao longo do tempo, que é conhecida por ser uma empresa ágil, que vai lá, que resolve problemas, a gente, nesse momento da crise, também falou, pô, a gente tem que ser parte das soluções do problema, de maneira geral, para a sociedade. A gente fez várias coisas que eu me orgulho muito, e a gente está bem esperançoso, né, que daqui a pouco, por mais que a gente tenha sofrido bastante, como um todo, como sociedade, mas daqui a pouco isso vai ser uma página que a gente vai virar, que a gente vai estar de novo aí se reunindo nos bares, encontrando aqueles amigos que muitas vezes a gente deixou de ver, né? E tem muita gente que a gente não vê há mais de um ano, por exemplo, que está com saudade. A gente vai gastar tempo dentro de um bar, dentro de um restaurante, comendo, bebendo de maneira responsável, mas se divertindo e voltando até essa parte que é tão importante no nosso dia a dia, e que esse setor aqui, dessa turma que está falando para a gente, é o que faz isso acontecer, né? No final, uma parte grande da nossa satisfação pessoal, do nosso prazer aqui de encontrar amigos e de ter um momento legal, as celebrações acontecem só porque esse setor aqui existe. Então, vamos torcer muito para que esse retorno aí a vapor, já está retornando, mas um retorno a todo vapor, livre de qualquer pensamento ruim, seja o mais breve possível e mais próspero. E eu acho, já aproveitando o gancho, que vai ser um momento muito importante, né? A gente está com saudade disso, né? Então, acho que a gente, como setor, também tem que se preparar para esse retorno. A gente tem que ser otimista. A gente tem que saber que as pessoas querem voltar, querem ter experiência. A gente tem que preparar a nossa operação, né? Você citou aí, por exemplo, o negócio do cardápio, o negócio da adaptação na pandemia. A gente tem a parceria com o Guerin, por exemplo, para administrar fila. E a gente não faz só isso porque, pô, é mais um serviço que a gente quer oferecer, mas é porque é importante, né? Nesse retorno da turma para os bares, para os restaurantes, é importante que a gente consiga fazer que esse retorno seja o melhor possível, o mais conveniente possível. E vai ser um desafio para todo mundo, né? Porque a demanda deve aumentar de uma maneira mais rápida, talvez, do que seria o normal, né? Então a gente tem que estar preparado para que esse nosso consumidor aí, que a gente estava
de certa forma, um pouco menos frequente, um pouco menos afastado, que a gente volte a ter aquele relacionamento intenso com ele e essa experiência seja a melhor possível. Então, nesse período, assim como em qualquer outro, contem muito com a gente para a gente dar um show, aí, um espetáculo de atendimento e a gente poder voltar e se reunir nas mesas aí do Brasil inteiro. Muito, muito bom, Abílio, muito bom mesmo. Agradecer aí toda a tua energia, entusiasmo e as iniciativas. Do nosso lado aqui, como a Brasel e como um dos sócios aí do Grupo Alive, a gente também está muito entusiasmado com esse retorno, acreditando muito aí que a gente vai ter agora muita coisa positiva, né, para colher. Acho que também que todas essas coisas que a gente passou aí vieram para, de fato, transformar e trazer uma série de reflexões para a gente converter isso em mudanças positivas para o nosso setor, em todas as divisões dos nossos negócios. E é isso, assim, te agradecer pela participação aí no nosso congresso. Foi muito bacana esse bate-papo com você e espero aí contar aí uma próxima, novamente aí um bate-papo aí com você, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado, Flávio. Agradeço aí a todo o time da Brasel, oportunidade de ouro aqui falar com vocês. Contem sempre comigo, contem sempre com a Ambev aí no que for preciso. Grande abraço. Valeu, abraço. Prepare-se para sentir a bramosidade. Olha só essa Brahma. Muito cremosa. Linda em câmera lenta. De trás para frente. De frente para trás. Agora mais devagar. Isso. Bramosidade. A cremosidade que só a Brahma tem. Beba com moderação. Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente. Conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso.